vão compor. Eu acho que os dois, muito possivelmente, comporão o meio-campo do Flamengo. Possivelmente, pode ser. Vão ter... Não, eu acho que sim, porque... É uma conversa que precisa acabar no Flamengo, né? O jogador tem que jogar, o outro tem que jogar porque custou Mas caro. com tantos jogadores que o Flamengo tem, com essa qualidade toda no meio-campo, alguns jogadores, por exemplo, a qualidade fala mais alto. A palavra que define o futebol é qualidade. Com isso é bom. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após o anúncio de La Cruz, eu trouxe um corte aqui, né, bastante importante, de como o Flamengo deve ser montado visando o dia 2003, né, através do programa aí, ESPN FC, né, Zinho, Pascoal, Vitor Bini, fizeram essa análise e montaram o time ideal do Flamengo visando para 2024, né. E eu já vou antecipando para vocês, né. O jogador que ele tirou do time titular acabou me surpreendendo, né? O que esse jogador jogou em 2023, em 2024, seria reserva, na opinião deles, é brincadeira, mas tem mais enrolação, né? Vambora com mais um vídeo e vai deixando o seu like. É isso aí, tamo junto. E o Dela Cruz é nosso que presente de Natal. Ainda falta o Vinha, Léo Ortiz e o Luiz Henrique ainda é um sonho meio distante, né? Mas vambora com mais um vídeo e vai deixando o seu like e a tua opinião, o que você achou sobre essa decisão, né, de como montar o Flamengo ideal para 2024. Vambora? E deixe seu like. Valeu! Isso é uma mentira, eu vou fazer o quê? Eu vou agradar uma torcida agora que tem muita gente, não é? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com os torcedores que estão aguardando esse momento, porque o Dela Cruz foi anunciado como presente de Natal do Flamengo e agora o jogador falou, Zinho, falou, aquelas primeiras palavras, ainda tímido, mas falou já com a camisa do Flamengo. Vamos ouvir o Dela Cruz pra gente começar a falar de futebol aqui. Bueno, nada, la verdad que sí, como decís vos, ya lo he enfrentado en algunas oportunidades, me tocó sufrirlo, padecerlo, creo que es un grandísimo club, el cual tiene una gran afición que siempre lo acompaña y bueno, espero encontrarme con esa gente, con esa nación, como dicen ustedes, y bueno, que nos apoyen porque van a venir cosas muy importantes. Sí, bueno, lo imagino que va a ser algo muy lindo, muy emotivo, vengo de como decís vos, de enfrentarlo. Creo que en Lima hubo una gran parte de Flamengo, como también una gran parte de River, que estaban los dos, pero se hicieron sentir muy bien las dos tribunas y bueno, ahora intentaré del otro lado disfrutarlo y esperemos que lo pueda vivir y obviamente que mi familia también lo va a disfrutar. Tá aí, Dela Cruz com a camisa do Flamengo. Ô, Tetra, ainda tímido, né? Ainda entendendo onde tá chegando. É low profile ali, igual a Arrascaeta. Chegou mais paz e amor, good vibes. Vai entender o que é o Flamengo, entender o que é vestir essa camisa rápido, você acha, Zinho? Talento, bola ele tem, né? O linguajar do futebol, que é o que importa dentro de campo, se ele colocar em prática o que a gente viu ele fazer no River, na seleção do Uruguai, tem tudo para encaixar nesse time que o Tite vai começar a desenhar e montar. Sobre a torcida do Flamengo, o Brasil, ele já falou aí que enfrentou, sofreu, viu como é, né? Como a torcida participa, é uma nação, como ele mesmo falou. E é claro que o Arrascaeta, o próprio Varela, os caras ali que são do Flamengo, que encontram com ele ali na seleção, deve estar falando, participou, ele deve ter perguntado, com certeza, né? E é claro que o melhor mesmo vai ser quando ele entrar no Maracanã, 70 mil pessoas, pelo menos, aí ele vai ver o que é realmente jogar nesse clube, vestir essa camisa, é diferente, o River é uma potência, a torcida é maravilhosa, mas Maracanã lotado, torcida do Flamengo incentivando, motivando, é algo que ele falou ali, vai ser emocionante para ele. Não lembro se foi você, Birner, ontem, ou se foi o Eugênio, durante o Sport Center, que falou que dificilmente teria uma contratação de maior nível técnico nessa janela. Foi você, né? Uhum. Então, vou jogar a bola no Pascoal primeiro, para saber se ele concorda. E aí o Birner explica depois certinho, Pascoal. Tem chance de chegar alguém com maior potencial técnico? Quando foi anunciada a possibilidade, lembra que eu falei aqui, acho que eu me empolguei demais, que eu falei, nossa, não tem jogador igual ele para fazer essa função. Ele não é um jogador que vai fazer todas as jogadas do meio campo para frente, porque ele vem um pouco mais para trás.
Ele não é o jogador que vai pisar na área e criar a definição da jogada. Ele vai esperar a bola que vem para trás. Nunca ele é o cara da primeira finalização. Ele é o cara sempre da segunda finalização. Ele espera a bola. Você vai ver em todos os movimentos dele, em todas as partidas, que ele está sempre por trás do lance. Ele nunca é o cara que vai, ele é o cara sempre que vem na expectativa de uma sobra. E se sobrar, ele guarda mesmo. Tecnicamente, é um jogador brilhante, porque ele faz os dois lados do campo e a faixa central do campo, né? Eu sou um entusiasta do Nicolás de la Cruz, porque ele tem muito futebol para apresentar, muito futebol. Ele é titular e o Arrascaeta é reserva na seleção do Uruguai. E eles vão ter que compor agora os dois no meio-campo do Flamengo. E acho muito possível que isso... Vão compor. Eu acho que os dois, muito possivelmente, comporão o meio-campo do Flamengo. Possivelmente, pode ser. Vão ter... Não, eu acho que sim, porque... É uma conversa que precisa acabar no Flamengo, né? O jogador tem que jogar, o outro tem que jogar porque custou caro. Mas com tantos jogadores que o Flamengo tem, com essa qualidade toda no meio-campo, alguns jogadores, por exemplo, a qualidade fala mais alto. A palavra que define o futebol é qualidade. Com e sem a bola. Com e sem a bola. Perfeito. E o Nico de la Cruz é capaz de fazer isso. Ele joga como terceiro volante. Assim a bola, inclusive, melhor que a Arrascaeta. Sim. Por isso que ele é titular na seleção do Uruguai. A Arrascaeta é reserva, na composição de meio. A jogada que o Neymar se machucou, quem é que estava marcando o Neymar? De la Cruz. Era ele. Então, é só você lembrar dos fatos. Vocês estão querendo dizer que a Arrascaeta pode ir para o banco? Bom, Pode falar. Fica com vergonha, não. Não tá com vergonha, não. Falar. Eu já gostei da cara do Jim, que não deu para ver no telão, eu vou deixar no suspense. Fale você primeiro, Vitor Vini. É que eu sou entusiasta do De La Cruz, então eu falo com entusiasmo do De La Cruz. Eu acho que é um baita jogador. Eu entendo seu entusiasmo. Eu acho que, tecnicamente, não creio que o Brasil vai ter, nessa janela, uma contratação melhor do que essa. Tem que ver a adaptação ao futebol brasileiro. O Flamengo pagou caro. 16 milhões de Pagou mais dólares. do que o futebol europeu pagaria. Mas se não pagar isso, o River não libera. Então ele pagou caro, que era o necessário para você ter esse jogador que consegue construir como a Arrascaeta. Na Europa ele tinha conseguido só metade, inclusive no futebol da Turquia. Não, a oferta era metade. A idade torna uma transferência mais cara para a Europa impeditiva, né? Mas é uma idade também que para jogar bola é espetacular, né? E está na idade de 26 anos. 26 do ápice para melhorar ainda um pouquinho e chegar numa forma melhor ainda do que a atual. Ele já trabalhou com um treinador que fez ele jogar pelo lado, como você disse, por dentro. Ele joga com a bola, ele joga sem a bola. Não é um exímio marcador, mas é um jogador que participa bastante. E aí o Tite tem que resolver isso. E eu acho que a questão do Flamengo, para mim, e a grande questão que precisa acabar no Flamengo é tal jogador tem que jogar. Ninguém tem que jogar quem estiver melhor. E às vezes você vai abrir mão de qualidade técnica para ter um time mais equilibrado. Então eu fico pensando como eles podem jogar juntos com um centroavante. Porque não existe você marcar, hoje em dia, quando você perde a bola e é obrigado a recuar, sem no mínimo 8 jogadores atrás da linha da bola. Não existe. Eles não marcam 7 jogadores, você vai ficar vulnerável. Sim. Né? O Arrascaeta não faz isso tão bem. Isso já obrigaria o De La Cruz provavelmente a voltar pelo lado. Porque você tem o centroavante que não vai voltar. Você tem o Arrascaeta que pode ter um pouco mais de liberdade. Né? Eu já vi centroavante voltar. É que eu acho que a característica que você tem ali do Pedro... O Pedro e o Gabigol não é o Gabigol já aprendeu a se movimentar muito mais do que fazia antigamente. Pelo lado, sofrendo um pouco, não como centroavante. Recompondo, aí qual é o percurso que tem que correr e o outro time consegue fazer a transição? Porque o Tite tem uma experiência nisso. O Tite obrigava o Felipe Coutinho a voltar para recompor na frente do lateral esquerdo na Copa do Mundo de 2018... para deixar o Neymar solto. O que acontecia? Sobrecarregava o Marcelo. Quando o Marcelo machucou, o Felipe Luiz já conseguiu dar conta. Colocou o Marcelo de volta para jogar. Tomou um baril da Bélgica no primeiro tempo e perdeu a Copa por causa disso. Porque não tinha a dobra de marcação daquele lado, nas costas do Lukaku. O Tite é um cara que aprende na carreira. O Tite é um cara que melhora muito, muda ideias de jogo, muda sistemas, sempre mantendo um time muito equilibrado. Então eu não acho... A primeira coisa do Flamengo é ninguém tem que jogar. Tem que jogar quem for melhor para o clube. Essa é a primeira questão. Partindo desse princípio, o De La Cruz vem com muita chance de ser um jogador titular das principais partidas se tiver adaptação. O problema agora é o que faz com o Everton Ribeiro, vai jogar junto com a Arrascaeta, o Bruno Henrique joga porque ele não recompõe como Cebolinha. Então eu acho que o Tite tem ideias para começar o trabalho. Eu acho que ele pode começar no espaço que ele gosta, que é aberto pela direita para entrar em diagonal. Perfeito. E ele tem esse espaço. É uma opção.
É uma função que ele pode executar e aí você não precisa tirar o Arrascaeta. Concordo. Dá para eles trocarem de posição nessa composição. Eu acho que tem muitas possibilidades. Como eu acho que o De La Cruz é um baita de um jogador, para mim joga o De La Cruz e os outros é que vão ter que se arrumar. Vai ter que se titular. Eu quero entender o que o Zinho pensa sobre isso, que a gente vai fazer um exercício aqui. Claro que é o Tite que vai definir, né, para entrar em campo, mas a gente vai fazer um exercício aqui também. Eu quero só entender, Zinho, o Arrascaeta, para mim, ainda é titular do Flamengo. Eu até brinquei ontem, eu falei, não é igual videogame, você começa outra temporada, zerou tudo, né? Começou de novo, então a gente tem que levar em conta o que tem de histórico de cada um também e o que cada um pode oferecer com a camisa do Flamengo, como a gente já viu, mas eu quero te ouvir. Não, acho que assim, início de temporada não tem nem o que questionar, né? Arrascaeta é titular do time. Agora, como o Birner falou, começou o campeonato, começou os treinamentos, não correspondeu, você tem outras opções. Na minha visão também é essa, joga quem está melhor. Já que você tem jogadores parecidos, né? O nível de quem vai ficar no banco, quem vai estar jogando, não é muito diferente. E também característica, né? O Tite, de repente, quer jogar com dois caras de lado, de velocidade, do 1 contra 1, do drible. Aí não é Arrascaeta, não é De La Cruz, não é Everton Ribeiro. Aí é Luiz Araújo, é Cebolinha, é Bruno Henrique. Agora, assim, na minha opinião, para início, Arrascaeta é titular, o De La Cruz está sendo contratado um investimento alto. E como eu falei no início, se o linguajar dele, que é o melhor, que é dentro de campo, acontecer, para mim ele vai ser titular também nesse início. E pelo lado direito. Já jogou pelo lado esquerdo no River, já jogou pelo lado direito. Na seleção do Uruguai, às vezes ele joga por dentro, que eu, particularmente, gosto mais vendo ele jogando com um outro meia, tipo o Arrascaeta mesmo. Eu acho o Arrascaeta mais camisa 10 do que ele. Também acho. Né? Ele tem a vantagem de ser mais versátil do que o Arrascaeta. Ele é um cara que, para um treinador de futebol, dá muitas opções. Eu já vi ele jogar até de segundo volante no River. Não é volante de marcação, mas está jogando contra uma equipe que você sabe que não vai te atacar, que vai ficar lá atrás, que vai só se defender. Você tem um primeiro volante de marcação, ele faz o segundo, que se transforma no meio num meia quando está com a bola. E quando perde a bola, ele recompõe, porque ele tem vitalidade para isso e tem uma leitura tática, né, para se comprometer sem a bola. Tem alguns jogadores, que foram citados aí já pelos companheiros, que até tentam fazer, mas não tem essa característica, não tem essa leitura, não tem esse entendimento. Muita gente diz assim, pô, difícil é você jogar com a bola, difícil é o cara que tem que driblar, difícil é você encontrar o cara para fazer isso. Não é toda hora que tem aí um talento, né? Um cara diferenciado. Mas também você conseguir convencer esse cara com talento a, sem a bola, ajudar na marcação, vir atrás da linha da bola, vir atrás lá na intermediária defensiva, vê que o Flamengo, às vezes, com a maioria dos treinadores aí, sofreu. É isso. Né? Porque tem um time muito talentoso para quando está com a bola, mas quando perde a bola, tem muita dificuldade para se armar taticamente para defender. Esse é o trabalho do Tite. Acho que o De La Cruz entrega isso para ele. Para mim, dá para jogar mole, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Aí ele escolhe Cebolinha ou Bruno Henrique. Para início, acho que o Pedro, mas o Gabigol vai brigar por essa posição. Então, Luiz Araújo agora, saiu do time. Já tenho... Não, para mim não começa como titular. Para mim. Né? Porque já tem um ponta aberto pelo lado esquerdo, eu colocaria o De La Cruz com o Arrascaeta. Para mim. Agora é o Tite que vai treinar. No dia a dia vai ver o que é melhor. Não, mas antes do ótimo Tite jogador treinar, também, Luiz Araújo. Antes do Tite treinar, a gente vai chegar num consenso aqui. Coloca na tela aí, por favor. A gente pegou a formação. Consenso é demais. Vamos chegar, vamos ter que chegar. Porque sabe por quê? Vocês foram rebaixados de cargo. Vocês diminuíram de diretoria para comissão técnica agora. É a danicracia. E vocês vão ter que escalar o Flamengo ideal para começar a temporada. Diante dos reforços chegados. A gente colocou aqui na tela como acabou o Flamengo a temporada, né? Acho que a linha defensiva tá fresca ali, mas acabou com o Gerson fazendo esse segundo volante aqui, caindo mais para a direita, o Arrascaeta de meia, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Com a chegada do De La Cruz, eu tô com tetra.
Eu acho que ele começa a temporada como titular. Mesmo antes de demonstrar com a camisa do Flamengo o que poderia. Só que a questão agora é quem sai. Eu vou começar do mais fácil, porque eu quero saber se alguém faria alguma mudança na defesa. Gol e linha de 4 defensiva. Vai chegar o Matias Vinha? Ah, Pascoal, eu tô trabalhando com o que tem no elenco, né? Com o que tá ali. Porque se chega e joga. Eu tô trabalhando com o que tem no elenco. Facilita para quem tá na frente na marcação também, porque marca bem. Se chegar o Matias Vinha, ele é titular. É porque ele vai facilitar a vida do Cebolinha. É isso. Na composição defensiva. Então, aí o Zinho foi perfeito na análise dele, como sempre, né? Foi perfeito na análise dele. Esse comprometimento defensivo, aí você não precisa o cara correr 50 metros para trás. Ele corre 20, corre 30 e fica ali mais ou menos posicionado já para o contra-ataque. Aí dá para você fazer uma composição pelo lado esquerdo, perfeito? Pelo lado direito, o que você vai fazer? É Eric ou é Pulgar? Como é que chama? Eric. O pessoal botou Pulgar, estão zoando o menino, ele pediu para ser chamado de Eric. Então, às vezes prefere ser chamado de Eric. Então, o Eric, como primeiro volante, o Gerson como segundo volante, tem muita facilidade de jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu prefiro o Gerson jogando de volante pela esquerda, mas ele joga pela direita com facilidade. Volante pela esquerda. Volante pela direita com facilidade. Nessa escalação aí, se todo mundo tiver... O zagueiro vai mudar, não? Olha... Você tá ansioso, né, Pascoal? Tô trabalhando com o que tem. Léo Ortiz ainda é desejo. A gente tem que perguntar para saber como é que vai montar, né? Então é só uma questão de... Não, porque modifica tudo. Por exemplo, se bota o Vinha ali na lateral esquerda, o Bruno Henrique, para mim, vai melhor do que o Cebolinha. Então, porque aí não precisa tanto recuar. Exatamente. Então tem muita coisa para a gente analisar. Nesse time que tá aí, eu só faria uma alteração. Nesse time que tá aí. Uma só? Uma só. É lá para botar o rapaz. Então, calma. É De La Cruz aberto na direita. Alguém faria alguma alteração anterior a essa do Pascoal? Linha defensiva, Até gol? porque isso não é Pebolim, hein? Os caras vão... como é que chama? Totó, no Rio de Janeiro. Em São Paulo chama Pebolim. Não é Pebolim. Os caras vão mudar de posição, hein? Eles se movimentam. Eles vão andar no campo, né? Aí o Gerson pode vir pra cá, o De La Cruz pode entrar um pouquinho de segundo volante, que ele sabe fazer, o Arrascaeta pode vir pela direita, o De La Cruz pode passar para fazer a meia esquerda. Só não dá pro De La Cruz jogar de centroavante, porque o tamanho dele não dá para jogar de centroavante. Ele é pequenininho. Né? Então, e ele finaliza bem, vem de trás para finalizar. Eu faria só uma alteração. Tá, mas o meu Tetra quer mexer no outro negócio aí. É a lateral direita, Tetra? Não, assim, eu acho que aí é uma dificuldade, né? Porque tem 3 jogadores nessa lateral direita, 2 garotos, né? E um que não conseguiu se encaixar, que é o Varela. É muito gosto do Tite, né? Eu até, se eu estou dizendo que eu prefiro o De La Cruz jogando por esse lado direito, no caso tiraria o Luiz Araújo, eu preciso de um lateral que chegue mais, né? Que seja mais agudo, né? Que dê essa profundidade. Saudade do Rodinei, né? É que eu tenho muita saudade do Rodinei. Lavion. Então, assim, melhor jogador do campeonato. Então, acho que o Wesley tem mais velocidade. O Mateuzinho até tem uma composição defensiva melhor, mas o Wesley, para mim, é mais jovem até, mas ele dá essa amplitude, ele chega bem lá no fundo mesmo, já que o De La Cruz, às vezes, vai estar muito por dentro, junto com a Arrascaeta, para essa organização, chegada. Não é que ele não vai cair pelo lado direito, mas nós não temos, no meu time eu não tenho um ponta, como tem pelo lado esquerdo, não tem esse ponto ali. Então o De La Cruz fecha um pouquinho, daria passagem para o Wesley. Eu colocaria o Wesley, aí sim, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, porque não tem outro lateral que foi contratado, não dá para me saber entre ele e o Matias Vinha, mas Ayrton Lucas é bom jogador. Pulgar, porque o meu time é o seguinte, defendendo é de um jeito, atacando é de outro. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, Tetra. Eu vou fazer logo essa modificação aqui. Eu defendo no 4-4-2. E ataca... Um 4-2-4. O 4-2-4. E ataca no 4-1-3. 4-1... 3-1. Que é o Pulgar fica de primeiro volante. Eu adianto o Gerson para essa linha fazer de uma meia linha de ali com esses 3 ali. E eu colocaria o Bruno Henrique, não colocaria o Cebolinha. Porque atacando, eu jogo o Bruno Henrique ali perto do Pedro.
É por Sabe, isso que eu faz gosto do aquele Tetra, 4-1-3-2. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pra gente começar a desenhar a bagunça. Vivemos uma democracia. Como 3 pessoas entendem que De La Cruz começaria como titular nesse time, vou tirar o Luiz Araújo da equipe. Você nem votou, Vitor? No primeiro momento. Não precisou dar seu Não, voto. ele vai dar agora o voto dele, eu quero entender se ele concorda ou não. Eu só tô ajeitando aqui. Por quê? Porque é votação, 3 votos. O jogador é que define isso. E o treinador, obviamente, vê o que o jogador faz em campo. Desde a contratação, eu não acredito que o Luiz Araújo vai ser titular do Flamengo. Não acho que é o jogador do nível do elenco do Flamengo, mesmo tendo a característica. Então, olha aqui o campinho para ver se você vai com o Tetra. Olha o corredor que se abriu aqui com esta mudança. Então, eu só tenho tenho uma questão. Eu também iria com Wesley, das opções. Porém, Eu também. por mais que o time fosse ficar um pouquinho penso, eu acho que se você trouxer um zagueiro, o Léo Ortiz, eu testaria no campeonato estadual jogar com um zagueiro aberto pela direita. Porque eu também acho que o Wesley vai dar profundidade, mas em que nível? Não compensa? Não, a minha questão não é nem a profundidade, porque profundidade é o que o Wesley sabe fazer bem. A minha questão é a recomposição, porque você já tem o Ayrton Lucas do outro lado. O Pulgar nunca mais pode sair da frente da área quando o Flamengo tiver sem a bola. Então, mas eu acho que o time precisa atacar, a não ser em alguns momentos, principalmente nos grandes jogos, com 4 jogadores atrás da linha da bola. Que é muito uma característica do Tite. O Tite fez isso por muito tempo. 4-1-4-1 do Corinthians? 4-1-4-1. Eu jogaria no 4-1-4-1. Jogaria com o Gerson Arrascaeta por dentro. É que é quase o que o Zinho falou, né? É isso. Só que o Zinho é mais ousado, foi mais ousado do que eu seria na escolha do lateral direito, se o Léo Ortiz vier. Porque também não adianta você colocar ali um zagueiro mais rápido pelo lado para colocar o pesado por dentro. Não vai resolver. Então você tem que ter um zagueiro rápido pela direita, como se joga na Europa. Já te falei, o Guardiola joga às vezes joga com 4 zagueiros na primeira linha e é ultra ofensivo. Deixa o cara ter a qualidade de saída de bola, tem a passe, etc. Ia faltar profundidade do lado direito, sem dúvida nenhuma. Mas acho que o lado esquerdo é tão forte, o trabalho por dentro é tão forte, que fazendo algumas inversões, algumas movimentações, você compensa isso. Porque quando você faz escolhas, quando você abre mão de jogadores mais técnicos, ou, por exemplo, do Wesley com profundidade, você ganha algumas coisas. Se você quer um time mais agressivo, com bola, ofensivo, etc., você perde força de marcação. Sim. Né? Nesse caso, o time que o Zinho propõe é um time equilibrado. É que eu acho que eu seria um pouquinho mais... Wesley ou Mateuzinho? Wesley. Sim, a sua opção é Wesley. Isso é... Sim. Concordamos. Sim, eu acho que o Maltezinho terminou... Pascoal vai ter que definir, mas então, Maltezinho terminou só olhando aqui. Terminou muito mal a temporada. Eu não lembro exatamente qual jogo que o Tite mas a lateral direita do Flamengo, ela tem uma particularidade, né? Quem vê jogo perto de torcedor do Flamengo sabe que o torcedor do Flamengo vendo o jogo, ele acha sempre que o melhor lateral direito é o que está no banco. Acabou assim a temporada do Flamengo. Exatamente por conta do que eu disse o Zinho. Às vezes requer um jogo mais de profundidade, aí sente falta do Wesley. Com o Wesley na profundidade, sente falta do Mateuzinho, porque toma a bola nas costas e cria espaço para o adversário. E o Mateuzinho nem marca tão bem assim também. Agora, Pra marcar é o Varela. Eu não modificaria o Mateuzinho. Não tiraria o Mateuzinho? Não, porque já é muita gente para atacar, a defesa tem que ter posicionamento. Ih, rapaz. Até porque se você libera o Ayrton Lucas lá pelo lado, aí você vai ter que fazer esse movimento. Vem o lateral por dentro para fazer que o quarto zagueiro faça a linha da esquerda. Porque senão você vai expor toda a defesa. Você sempre vai ter que ter pelo menos 3 zagueiros posicionados. Tem que fazer o balanço. Mas aquele balançozinho. O lateral entra, o zagueiro passa para lá, o outro zagueiro passa... Entendeu? Tem que fazer o balanço. Se você não fizer o balanço, você vai ceder o espaço para o adversário. Por isso que tem que contratar o Vinha, então. O quê? O Vinha. Que aí você pode fazer isso aqui, ó. Se contratar... Eu não sei, se do outro lado tiver... 13 milhões de euros que o... Não, calma que já a negociação já baixou um pouquinho. A Roma pediu? Já está diferente isso aí. Já caiu de 2 dígitos. Já caiu? Mas ainda não chegou onde o Flamengo gostaria. Então não tem, mas acabou por enquanto, não tem. Então, precisa saber como é que isso vai acontecer. O futebol é feito de criação de espaço, e você tendo jogadores que deem essa possibilidade. O Vitor Bini falou muito bem aqui numa coisa que é legal. A bola virada do Flamengo pode ser importantíssima, pela quantidade de jogadores criativos que o Flamengo tem. Uma bola virada, né? Uma bola virada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, pode abrir esse corredor para o jogador do Flamengo dentro do ataque. E a torcida do Flamengo,
A gente fala que tem que ter balanço, tem que ter equilíbrio. No Maracanã, a torcida do Flamengo, o que a torcida do Flamengo quer? O time onde? No ataque. Quando o time do Flamengo joga um pouquinho atrás, num jogo X ou Y, o que acontece? Técnica. É por isso que o Zinho botou o Wesley ali. Então, é só... Eu tô falando alguma coisa que o Zinho jogou assim. O Zinho jogou, ele sabe que os caras ficam lá, tem muita gente atrás, bota a gente pra frente. É uma pressão da... Porque a torcida do Flamengo entende o Flamengo atacando. A torcida do Flamengo não entende o time na transição defensiva. Não entende. Para a torcida, o time está sempre atacando. É sempre ofensivo. Quando perde a bola, a transição defensiva, que pode ser difícil, a torcida não entende. E aí começa, o técnico que é retranqueiro, é o jogador que não voltou para se posicionar. Sempre tem alguém com culpa. Bom, né? Se for pensar assim, eu concordo contigo sobre a cultura da torcida do Flamengo. E eu disse por muito tempo, principalmente de Jorge Jesus para cá, que não bastava ganhar. Como ganhar era muito importante, mas eu acho que depois da última temporada, pelo menos nos primeiros meses, acho que ao longo da temporada, quando começar a ganhar, vai ter essa exigência, a torcida vai ser um pouco mais paciente. E se for para fazer tudo que o torcedor quer, independentemente do que acontece em campo, você não contrata o Tite. É isso. Você bota lá o torcedor lá. Mas você acabou de dizer, hein, Zinho? Ele acabou de dizer que o Tite aprende, que o Tite também se adapta e que ele é um treinador inteligente. Muito. Com esse plantel de jogadores. Você vê o Tite mantendo um estilo mais defensivo ou não? Ele vai ter que se adaptar a essa pressão que vem da arquibancada. E aí a gente volta aqui para o nosso campinho. Você já levou o Wesley, tá? O Wesley vai ficar na lateral direita, que o Pascoal manteria o Mateuzinho, mas a gente colocou o Wesley aqui, o Birner concordou também. Aí eu quero entender agora, é impressão minha ou alguém já jogou assim com o losango no meio-campo? Ah, sim, isso aí interessa. E aí, Zinho? Eu não gosto. Tá aí perto de vocês aí, tá aí pertinho de vocês aí, ali. Não, agora não, que ele tá de férias, né? Mas deu muito certo com o Dorival, né? Esse modelo do losango. Você, quando tem dois laterais ofensivos, né? No caso, é o que tem no elenco agora, a gente tá aqui montando, né? A nossa opinião de montagem tática com o que tem o elenco. Então, assim, por isso que eu falei, acho que o Cebolinha terminou em alta, foi muito bem, mas eu começaria com o Bruno Henrique. Bruno Henrique me dá mais presença na área, me dá um jogo aéreo, porque o Pedro, centroavante, no forte dele não é o cabeceio. O Flamengo cria poucas situações no fundo de cruzamento, porque tem pouco aproveitamento de cabeceio. Não é o forte do Gabigol, não é o forte do Pedro. Eles são atacantes técnicos. O Pedro faz até um pivô, mas é um cara que trabalha mais no chão. Não é um cara de ficar brigando, disputando com os zagueiros no alto. Até tem uma boa estatura. O Bruno Henrique faz isso. O Bruno Henrique entra dentro da área, os cruzamentos, ele tem bom aproveitamento. Para mim, ele é até o melhor cabeceador dessa turma do ataque. Veio de uma recuperação, veio de um problema de renovação, veio a chegada do Tite, que deu moral para o Cebolinha, que é ótimo jogador, mas eu ainda prefiro o Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele sabe recompor e ele me dá uma situação de área que o Cebolinha não dá. O Cebolinha dá o drible e a velocidade, a jogada aberta. Mas quando a jogada está do lado contrário, o Cebolinha não é muito o cara da área, de entrar junto com o atacante. Né? Vai ter que chegar um Arrascaeta, um De La Cruz. Então, por isso que eu falei do sistema ali, com esses 3 meias, quando o Flamengo tem a bola, Pulgar por trás e os 3 meias adiantam ali, Gerson pela esquerda, Arrascaeta mais centralizado e o De La Cruz pela direita, com o Bruno Henrique e o Pedro na frente. Aí eu dou o corredor para o Ayrton Lucas passar. Aí é o trabalho do Tite, que ele tem que buscar esse equilíbrio. O Ayrton Lucas passou, o Wesley segura. Perdeu a bola, Gerson, ele está no fundo, cobre aqui ele, porque eu tenho outros 2 meias para recompor com o Pulgar. É treinamento. Eu fiz muito isso com o Vanderlei Luxemburgo. Vários treinamentos, com Parreira, com Luxemburgo, com vários treinadores que eu tive. Né? Um lateral passou, chegou, Zinho, cobre ele. Vem na dele que ele volta por dentro. Então isso é treinamento, é diálogo. Dá para fazer, desde que os jogadores entendam, tenham essa leitura e se comprometam. Aí dá para jogar.
tem uma outra possibilidade, né? Que é quando, por acaso, esses dois laterais aqui, não dá para subir os dois juntos, avançarem, o Gerson também pode, é o que o Zinho tá falando, né, Zinho? Ficar para fazer a proteção, ajudando o Pulgar. A gente vai debater muito isso, mas como a gente tem que fechar aqui o assunto... Tô fora do losango, tá? Tá fora do losango, tá bom, mas assim te agrada, então? Não é losango 4-1-3-2. mais. É, 4-1-3-2. E aí, nesse 4-1-3-2, do que você precisa mais? De um atacante que volte ou de um atacante que tenha a Não, você precisa de uma pressão de saída de bola muito bem executada e você tem que ter jogadores fisicamente mais capazes disso. Eu colocaria o Bruno Henrique. Eu tô com o Tetra nessa. E o Tetra fala que eu fico sempre contra ele, né? Vê como é injusto o mundo. Por favor. Você faria Muito obrigado. É Natal, é Natal, é Natal. Você tiraria o Cebolinha, é isso, Vitor? Eu, em princípio, não. O Bruno Henrique é meu jogador preferido do Flamengo. E acho que do futebol brasileiro, se estiver em forma. Eu só acho o seguinte. A construção ela é um processo e envolve algumas etapas. Então, a primeira etapa é você tornar o time consistente com e sem a bola. Mesmo que você abra a mão de um pouco de talento. Por quê? A primeira etapa é de escolher um time titular para começar, né? Não, você escolhe um time para poder fazer isso. Então. Né? Aí você faz. Quando você tiver um time consistente, vamos supor que o Cebolinha faça uma recomposição muito bem feita pelo lado esquerdo, ali perfeito, o lado direito de La Cruz recompõe na frente do Wesley, tal. Eu jogo 4-1-4-1, o Arrascaeta e o Gerson por dentro. Precisa recuar um pouquinho mais, o Gerson vem mais para perto do Eric, né? O centroavante fica ali. Aí o Tite decide potencializar isso. Quando os jogadores entenderem o que acontece, vamos supor que o Bruno Henrique entre. Eu tenho uma pequena discordância com o Zinho, pequena mesmo. Eu acho que o Bruno não recompõe tão bem pelo lado. Olha, acho que consegue... Não, mas eu acho que ele não falou que ele recompõe tão bem quanto o Cebolinha, não. É que ele trouxe outras características do Bruno que talvez se interessem de aproximação dentro da área. E existe um jogador chamado Gabriel que tá lá ainda, hein? É rápido para fechar o time. Nisso eu concordo. Eu acho que ele entra como um segundo centroavante muito bem. Desde que você tem a construção pelo lado direito, principalmente nas costas do lateral, do zagueiro, para tentar o cabeceio. Nisso eu concordo plenamente. Eu só acho que quando você tem um time que executa tudo de uma maneira... como se fossem operários, você praticamente obriga o jogador que está entrando mais talentoso, quando o time está funcionando, a fazer o que o cara que estava antes fazia. Eu gosto mais do Bruno Henrique e do Cebolinha. Mas eu começaria com o Cebolinha para você criar um padrão. Então Cebolinha. Para criar um padrão. Bruno Henrique, Sim. Pascoal. Desse sistema que está aí, eu prefiro assim, no 4-1-3-2, eu prefiro o Bruno Henrique. Mas no 4-1-4-1, eu prefiro o Cebolinha. Sim. Porque aí se modifica a função de quem está aberto. Toda a lógica. Porque o Flamengo tem uma vastidão de jogador para escolher dentro do formato tático. O Tite vai poder fazer criar todas as iniciativas que ele possa imaginar. Se esse time encaixar, o duro vai ser parar o Flamengo. Enche a tela aí pra gente ver se esse é um bom time para começar a temporada, Pascoal. Pra gente pro intervalo. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E lá na frente, Bruno Henrique e Pedro. Isso tira sono de treinador adversário fácil. Fechamos então, Zinho? Pode ser esse o time para começar? Tem um Gabriel malhando nas férias. Eu não queria falar nada que tem que fazer intervalo, mas tem um Gabriel malhando nas férias aí. Pode ser esse, Tetra? Dor de cabeça boa pro Tite, né? Dor de cabeça boa pro Tite, né? Luiz Araújo, Gabigol, Cebolinha, e aí vai, né? Vários jogadores que ele vai ter aí. Então é isso, chegamos a um consenso. Viu como não era difícil? falar uma coisa, eu não vou falar. Não vai falar, é intervalo, porque daqui a pouco a gente está voltando para falar do Caio Paulista. A gente tem assunto ainda para tratar aqui no clube, ó. Caio Paulista tem o Santos anunciando contratação, hein? Estamos chegando com mais. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo já anunciou aí o De La Cruz, né? E nesse time ideal do Flamengo aí visando 2024, e eles comentaram, fizeram a sua análise, escalaram o Flamengo aí visando 2024. E eu acho, com o futebol, eu acho um absurdo. Com o futebol que o Pulgar apresentou, com o futebol que o Pulgar desempenhou em 2023 e acabou elevando o nível do Flamengo, né? E fazendo o Flamengo chegar à Libertadores. Com a chegada de De La Cruz, tirar o Pulgar para manter o Gerson é uma sacanagem, né? Obviamente que para mim o De La Cruz ele vai ser titular. Isso é questão de tempo, entendeu? Ou durante a pré-temporada mesmo ali, logo no início dos jogos
o Tite vai testar ele como titular ou durante ali o início, durante 2, 3 meses aí, eu acho que ele consegue sim a titularidade fácil. Principalmente pelo valor investido. Mas tirar o Pulgar para manter o Gerson é uma sacanagem, né? A lateral direita acho que não vai ter alteração nenhuma, não vai ter a contratação, como o próprio Vini Casagrande disse. Dupla de zaga ali, o Léo Ortiz está bem encaminhado, então ainda tem essa decisão. Lembrando que o Flamengo só se reapresenta, né, no dia 8 de janeiro, então tem mais ou menos 2 semanas aí de... O Flamengo pode negociar a vinda do zagueiro Léo Ortiz. Matias Vinha está tentando abaixar o valor, né, do que a Roma pede, mas falando especificamente aí, Pulgar, eu acho que eu não tiraria o Gerson, não tiraria o Pulgar, né? E no ataque ali, a gente poderia fazer, dependendo do jogo ali, às vezes o Cebolinha, às vezes o Bruno Henrique. Mas eu só tiraria o Gerson e botaria o Pulgar nesse time. Deixa a tua opinião aí, o seu comentário também, o seu like. E vambora com mais um vídeo aí. Tamo junto, Nação.